Muito boa noite, meus caros amigos, minhas caras amigas. Voltamos hoje com uma nova live para conversarmos sobre um dos temas mais controversos no campo da justiça divina. Vamos conversar sobre a lei do karma. A palavra karma, ela é de origem indiana e constitui um dos ensinamentos fundamentais das doutrinas antigas ou da Índia e China antigas. Na verdade, ao transladar a palavra karma da Índia para o Ocidente, esta palavra sofreu diversas variações de compreensão e entendimento. Porque karma significa simplesmente ação. Toda ação física, verbal ou mental gera consequências que retornam à fonte geradora ou ao autor da manifestação originária, variando de conformidade com a intensidade da intenção e da manifestação. Nós temos tido um entendimento equivocado do que significa realmente a palavra karma. E a compreendemos associando-a aos princípios essenciais das doutrinas religiosas, filosóficas e psicológicas aqui mais próximas de nós no mundo ocidental. E chega ao público como se fora uma punição, como se fora um castigo, mas nem é punição, nem é castigo. Porém, o reflexo pedagógico da consciência. No budismo, e aqui entre nós no espiritismo, o significado da palavra karma não é necessariamente o mesmo, porque encontra-se em diversos campos de diversas doutrinas a questão da chamada lei do retorno de causa e efeito. Porém, em cada momento histórico e de conformidade com o núcleo teórico de cada doutrina, essas concepções variam bastante. Mas o fato é que já não se trata mais de uma mera crença, se é que foi uma mera crença no passado. A ciência, há muito, já descobriu uma lei natural chamada de ação e reação.
E essa lei natural de ação e reação, ela tem muito a ver com a chamada lei de causa e efeito, que por sua vez faz conexão com o sentido da palavra karma. Vamos descontrair o máximo possível para termos uma conversa mais leve sobre um tema bastante controvertido como esse. Não é intenção de nossa parte impor, seja qual for, qualquer entendimento a respeito do assunto. O propósito é apenas levantar a reflexão, provocar a reflexão, de modo a que cada um busque, no mais íntimo de sua consciência, encontrar a sua própria concepção e a sua própria verdade. Como eu tenho feito sempre, eu trago um poema, um poemeto de minha autoria, que escrevi sobre o tema, e depois faço um comentário do conteúdo deste poema, para depois trazer as abordagens de uma forma mais alongadas, do ponto de vista de cada doutrina aqui apresentada. E hoje nós trazemos um soneto de nossa autoria, a que demos o título de A Lei do Karma. Karma é tudo que a alma fez de ventura e de desventura. O que pensou, falou, enfim, teceu com os fios invisíveis da ternura. O que tem sido, volta a ser de novo, como um passado que se faz presente e um presente que se faz futuro, se aprimorando incessantemente. É uma lei divina, eterna e justa que rege o mundo e toda criatura, seja no amor, na dor ou na doçura. Como o buril que fere a pedra bruta, supremo bem da alma resoluta no itinerário da vida que depura. O que nós pensamos em transmitir ao escrever estes versos foi mais ou menos na linha da seguinte compreensão, da seguinte pedagogia, né? Da seguinte teorização. Tudo o que a alma vive grava-se em um tear invisível. Cada gesto volta como um fruto exato, como um mestre silencioso do nosso próprio plantio. Karma é, em síntese, memória. Memória viva que perfuma virtudes e burila imperfeições, devolvendo-nos o espelho do que somos e do que ainda falta crescer. O passado, longe de ruína, é barro maleável, que o presente molda para que o futuro surja em novas formas. Repetimos, o passado, longe de ser ruína, desculpe, é barro maleável, que o presente molda para que o futuro surja em novas formas.
Então, aquilo que pensamos, agimos, omitimos, interagimos no passado, não constitui nossa ruína, por mais que tenhamos falhado e cometido os desatinos. Porque esses equívocos na marcha da aprendizagem moral, espiritual e intelectual fazem parte da questão existencial como um todo, sobretudo da natureza humana. E essas falhas, elas se convertem com o tempo em motivo de aprendizagens, devolvendo-nos o espelho do que somos. Passamos, portanto, a ver em nós mesmos o que somos e o que ainda precisamos crescer. E pode-se afirmar, a partir desta compreensão, de que efetivamente nós não podemos voltar atrás e fazermos um novo recomeço. Mas podemos a qualquer momento existencial recomeçarmos, de modo a fazer um novo fim, um novo processo de condução na busca da nossa felicidade, de resgate das nossas falhas, para o aprimoramento da nossa alma, para o engrandecimento do nosso espírito, para o despertar da nossa consciência, para a extensão da nossa inteligência. Portanto, tiremos da mente que o karma, em algumas religiões chamado de pecado ou castigo, não representa a ruína existencial do ser. Representa as dificuldades que surgirão dentro das novas oportunidades que advirão, proporcionando a cada um de nós o ensejo da misericórdia divina para os resgates dos nossos equívocos e a recondução na linha do progresso. E assim, a felicidade, esse sonho tão almejado, tão buscado, tão perseguido, retorna em ondas de gratidão. E a dor, como um martelo compassivo, alinha a consciência até transformar contradições e equívocos em harmonias, de modo a que possamos ter a consolação divina, no sentido de que céu e inferno são meramente estados transitórios da consciência, estados efêmeros da mente, e a vida uma oficina sagrada que lapida a criatura até que reflita, arrependa-se, reconheça-se e recomece. E descubra a fonte infinita do bem que está dentro de cada um de nós. De retorno à harmonia, ao equilíbrio, à felicidade e ao bem-estar. Dito isso,
nós já podemos dizer que, pegando a princípio uma visão budista, o budismo, doutrina oriental da Índia, né? Organizada pelo príncipe Siddhartha Gautama, conhecido vulgarmente por Buda. Uma doutrina muito profundamente psicológica e de teor filosófico, bastante reequilibradora das emoções, dos sentimentos, através da prática da meditação. O budismo, ele interpreta o karma dentro do princípio da originação dependente. Ou seja, nada surge isoladamente. Tudo é interdependente. Tudo é interdependência. Creio que quanto a isso, não haja mais dúvida. Porque qualquer reflexão racional que possamos lançar a partir da visualização do cosmos, dos astros, das estrelas, das luzes cósmicas, ou mesmo voltando para uma aproximação de nós mesmos, visualizando a natureza em seus ciclos vitais renovados incessantemente, em que os reinos se interconectam em doação e plenitude para compartilhar a vida, renovando-se incessantemente. Então nós vamos verificar que há uma interdependência sim. E essa interdependência é no sentido de que cada reino alimenta seu próprio reino, que por sua vez se alimenta das energias, do ar que respira, de toda a obra fantástica do universo, perpetuando-se e perpetuando a obra de modo igualitário e em partilha. O vegetal alimenta o animal. O animal também alimenta o próprio animal. E o hominal ainda alimenta-se de ambos, mas já se encontra num estado de inteligência muito mais adiantado e com a consciência já dilatada para saber que não se pode abusar, para saber de que não se pode ultrapassar os limites. Isso, no limite do necessário, tudo tem sua permissividade. Mas além dos limites do necessário, tudo é desarmônico. Tudo é pesaroso, tudo é dramático, tudo é doloroso. Lá para os indianos, no budismo sobretudo, né, fala-se em libertar-se do karma, ou seja, cessar a roda da repetição. Não precisa mais estar naquele ciclo de bate e volta, de renascimentos infinitos. Mas, através da consciência, da conscientização e do desapego, alcança-se um estado búdico de iluminação. E a partir daí, já não há necessidade mais de produzir karma, porque já se está integrado ao todo no processo de harmonização plena. Esta visão do budismo em relação ao karma demandaria algumas outras gravações, porque é muito extensa. Mas eu reduziria a compreensão da seguinte forma. Tudo que existe está interconectado. E essa interconexão obedece às leis dinâmicas da natureza, manifestada nos ciclos naturais.
e que tudo que se respira, tudo que se manifesta através do ser, pelo pensamento, pela vontade, pelo desejo, pelas ideias, pelas palavras, geram efeitos. E esses efeitos retornam, porque, como a ciência já comprova nos dias atuais, através da lei de ação e reação, o que se manifesta e se projeta volta na mesma intensidade à fonte que a produziu. Aqui no mundo ocidental, as doutrinas, os pilares das grandes doutrinas são essencialmente três grandes pilares: o judaísmo, o cristianismo e o maometismo. Desses pilares, evidentemente, como nós podemos comprovar, né, com facilidade, saem ou surgem incessantemente diversas outras doutrinas, com algumas nuances que as diferenciam, mas que na base essencial representam as ideias comuns. E, no entanto, face à ignorância, o estado de frágil da ignorância humana, ainda se perverte isso no sentido de promover conflitos, digladiando-se entre si em nome de coisas sagradas, coisas extremamente absurdas e injustificáveis. As crenças são de foro íntimo. Todo ser tem liberdade plena para eleger a sua crença. Isso não causa mal a ninguém. Não é preciso agredir ninguém, nem é preciso negociar as coisas de ordem divina para que as leis divinas ou naturais se processem sem intervenção humana mercantilista. Aqui, dentro de uma derivação do cristianismo, nós temos a doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos aborda o karma dentro do campo da lei moral. Em síntese, colhemos o que semeamos. Vida após vida. Por meio de encarnações sucessivas. E nessa concepção doutrinária, a dor e as provas, as provações, porque passa os homens, a humanidade, não são castigo, nem poderão ser castigo. São recursos educativos para o progresso do espírito. Não são punições nem castigo, porque tudo que existe do ponto de vista do infinito, do ponto de vista cósmico, na grande abrangência, e do ponto de vista íntimo de uma pequena célula, tudo quanto existe é obra de uma única fonte de criação, a que se dá o nome de Deus, mas o nome pouco representa. E vendo esta obra, observando criteriosamente, aprofundando nos estudos científicos, filosóficos, teológicos, é evidente que essa fonte geratriz de tanta grandeza, beleza, harmonia e inteligência, essa fonte só pode ser, naturalmente, como geradora de tudo isso, uma inteligência suprema, uma causa primária incriada, soberanamente justa e boa. E quem cria a obra do bem, o infinito do bem, não poderia criar ou transformar a sua obra, que é um espelho de si mesmo,
em motivo de condenação eterna, de masoquismo, de penas eternas, como se um fogo que nunca apaga queimasse e recomeçasse a queimar eternamente a essência mais íntima e dolorosa das almas. Isso me parece um contrassenso muito grande, mas eu respeito profundamente quem pensa diferente de mim. E não tenho nada contra. Agora, nós chegamos a um estágio de evolução em que, observando o mineral, o minério, transitando-se para o vegetal e chegando ao animal irracional, nós já vemos aí um processo de muito progresso, de passos evolutivos. Mas eles, ainda tendo sentimentos e emoções, não têm a capacidade racional que o homem tem. O homem é um ser eminentemente racional, é inteligente e é eminentemente também social. Ele é gregário, ele não vive só. Né? Então, este homem depende de tudo, como tudo depende de cada um. E não é possível entender que haja um deleite, uma satisfação egoísta, vingativa, da parte da imensidão da vida representada pelo nome e pela sabedoria infinita de Deus. Então, chegando ao nosso estágio, nós desenvolvemos um grau de inteligência já muito grande. Nós já passamos de um estado apenas de sentidos para um estado de articulação mental. Nós já temos o pensamento contínuo, que os animais irracionais não o possuem de forma contínua. Mas isso nos dá um poder muito grande para agirmos, para compartilharmos, para nos colocarmos diante da vida, gozando, portanto, de liberdade. Essa liberdade costuma ser tratada nas filosofias como livre-arbítrio. E é um tema muito longo para se tratar aqui. Mas o livre-arbítrio é a chave da construção kármica. Porque pelo livre-arbítrio, cada um de nós pode usar a faculdade de ser livre e produzir aquilo que bem quisermos. Mas é preciso saber que o excesso do livre-arbítrio constitui crime. Constitui agressão direta à ordem natural da vida. Constitui uma agressão à harmonia das leis naturais e cósmicas. E, portanto, isso gera o chamado karma, ou lei de causa e efeito. Mas não no sentido de recambiar multidões para porões de fogos infernais, mas na dinâmica das próprias leis naturais, oportunizar a cada ser, pela misericórdia divina, pelo abrandamento, pelo despertar da consciência, a autodeterminação e o reconhecimento do dever de que deve corrigir as falhas cometidas deliberadamente ou não deliberadamente. De modo a que esses ajustes proporcionam incomodações. Evidentemente que há, muitas vezes, sofrimentos, angústias, dores, tudo isso processualmente, sem um fatalismo absoluto. Ah, vai ser hoje, vai ser amanhã. O karma, ele se manifesta no todo, desde a sua origem para a sua eternidade. Então, algo que ocorreu hoje pode ser resolvido hoje, ou poderá ser resolvido processualmente
no futuro, sem o estabelecimento de um absolutismo kármico, ou um fatalismo divino. Não, mas dentro da regeneração. A regeneração está em tudo. Na matéria orgânica, nada se perde, tudo se transforma. No mundo psíquico, que é dinâmico e altamente relevante, e no mundo espiritual, para quem admite a existência do mundo espiritual, como eu admito. E sendo assim, a justiça divina, em vez de ser compreendida como um campo de ódio, de vingança e de condenações eternas, passa a ser vista e considerada como um campo de amor, sabedoria e de reequilíbrio, de regeneração, em que ninguém se furta das suas próprias responsabilidades e ninguém pode fazer por você o que é de sua única exclusividade e responsabilidade. Embora o acolhimento e a caridade possam ocorrer no nosso entorno, mas a nossa evolução, os nossos ajustamentos, os nossos comprometimentos, os nossos débitos e créditos, é da nossa única e total responsabilidade. O vitimismo é uma doença mental gerada para justificar erros de formas injustificáveis. Deus não castiga. A justiça divina não é punitiva. A justiça divina ela é restauradora. A justiça divina ela não faz privilégios, porque todos nós somos seres singulares e todos nós temos razão, inteligência e capacidade para agirmos, praticando bem ou mal. Portanto, somos responsáveis por tudo aquilo que realizamos. Mas a bondade que permeia na lei do amor universal oportuniza de forma incessante meios para a regeneração da alma, do espírito. Cada alma, quer queira, quer não queira, estará sempre sendo conduzida de forma invisível ou visível, conduzida ao caminho do bem por meio das consequências dos próprios atos que vai ter que assimilar a partir do arrependimento e da vontade de reparar os equívocos. Não nos baseamos aqui em justiça humana, que é muito importante, é necessária e de muita necessidade para o equilíbrio da sociedade. Mas nós estamos reportando mais aqui a justiça divina, a justiça atribuída à divindade suprema. Porque enquanto a justiça humana ela busca reprimir, e é assim que tem que ser por enquanto, porque a gravidade dos crimes e da violência é muito grande e não pode haver absolutismo, tem que haver um controle sobre isso. Então a lei humana reprime. E a justiça divina, por outro lado, transforma, modifica, aprimora, oportuniza. E ao fim, eleva, conduz à sublimação do ser. De modo que uma punição cega, absurda, inconsequente, vai ser substituída paulatinamente pela pedagogia do retorno, a prática do amor, do bem e da caridade. Tudo isso diz respeito à lei do karma de uma forma interconectada com os temas aqui que não podem ser desvinculados uns dos outros. Então, céu e inferno não são lugares físicos.
mas são estados de consciência, projeções internas de paz, se construímos a paz, de tormento, se construímos o tormento. A ideia de pena eterna contradiz o princípio de um Deus justo e amoroso. E acreditamos que a destinação da obra divina, dos próprios seres, é para evoluir. Quem sabe infinitamente, jamais alcançando o grau da divindade. Portanto, não há condenação perpétua, mas retificação contínua e bendita. As leis divinas estão espelhadas na própria natureza, tanto na natureza externa como na natureza íntima, na natureza humana íntima, na natureza do ser humano. Porque quando ferimos alguém, quando praticamos o mal, o tribunal da nossa consciência nos chama imediatamente à reflexão. É o grande tribunal da nossa verdade e da verdade da lei divina. É o campo em que se restaura a ordem, a harmonia, o amor, a justiça e a responsabilidade. As leis morais não dependem de códigos escritos nesta visão que eu estou abordando aqui agora. Elas estão vivas na interioridade da consciência de cada um de nós, da consciência humana. O que se reflete na lei natural como lei divina no mundo externo também se reflete na interioridade de cada um de nós. E a razão, o intelecto e a ciência, grandemente importantes, podem reconhecer esses princípios que estamos abordando ao observar detidamente os efeitos da vida, onde tudo se transforma e se renova, e tudo retorna, sendo que tudo também é aprendizagem, tudo também ensina. Ensina a dor, ensina o amor, mas tudo é pedagógico na existência humana. As leis humanas são relativas, historicamente falíveis, mutáveis, mas as leis naturais, as leis divinas ou naturais, são universais, imutáveis e compassivas. As leis humanas punem pelo comportamento, pela prisão e outras atrocidades, como pena de morte e prisão perpétua. Mas as leis divinas não. Elas transformam a alma pela experiência, pelo recomeço, pela oportunização. Aquilo que no Evangelho a gente vê muito, que faltou uma ovelha ao rebanho. Então, não estava completo o rebanho. Foi necessário que se deixasse o rebanho e se fosse a busca, a cata, a procura, até encontrar aquela ovelha. Isso é atribuído a Jesus, esse sentimento de amor universal. Onde a lei humana é incompleta, o tempo e a consciência completam o trabalho da justiça divina. Para concluir, e o nosso tempo já foi muito longo, eu gostaria de convidá-los a se inscrever no nosso canal do YouTube, intitulado Pensamento Vivo de Edilson Santana, onde ali eu coloco as minhas falas e também alguns poemas
declamados e musicados. O convite fica feito, mas não há qualquer obrigatoriedade. Eu vou agora, tenho aqui algumas perguntas, eu vou selecionar, são muitas perguntas, vou selecionar duas perguntas, ou três no máximo, para nós concluirmos. A primeira pergunta é o seguinte: a primeira pergunta: o que é o karma segundo o budismo e o espiritismo? Resposta: no budismo, karma é a lei universal de causa e efeito. Tudo o que fazemos, pensamos ou dizemos gera uma consequência inevitável. Portanto, é muito fatalista. No espiritismo, o karma é o reflexo moral das nossas ações, que retorna ao espírito na forma de provas educativas, especialmente pelas experiências das vidas sucessivas. Existe punição eterna ou inferno eterno na visão espírita? Não existe essa condenação eterna na visão espírita. O espiritismo rejeita a ideia de penas eternas. Para ele, todo sofrimento é temporário e educativo. E todos os espíritos são destinados à evolução. O inferno é um estado interno de dor moral. O inferno é o estado interno de dor moral, psicológica, espiritual, que será superado com arrependimento, reparação e aprendizagem. 3 passos. Primeiro, tomar consciência do erro e admiti-lo, arrependimento. Depois, buscar os meios e os modos de reparação dentro da dinâmica das leis divinas. E, por fim, colher o aprendizado para não repetir o erro, seguindo adiante no caminho do progresso. Qual a diferença entre justiça divina e justiça humana? Isso eu já abordei de uma forma um pouco resumida aqui. A justiça divina é a justiça posta nas leis naturais, né? E que poderiam ser acrescidas até de alguns escritos de livros sagrados, aqueles que efetivamente sintonizam com o bem de forma suprema e absoluta, né? São também princípios éticos morais de alta relevância, independentemente de qual seja a doutrina. O que determina o bem é o bem, não é o rótulo. O que determina o mal é o mal, não é o rótulo, não é a ostentação, não é a autoridade clerical ou de outra ordem. E o que fazer para quebrar o karma? Essa expressão quebrar o karma é muito popular. Não se quebra nada. Não há essa quebra, né? A verdade é que o karma ele é contraído continuamente. Está dentro do contexto da própria manifestação da vida. E o karma não é algo necessariamente negativo. O karma são as aquisições promovidas por cada um. Aquisições benéficas, aquisições dolorosas. A partir de quê? De causas benéficas ou de causas dolorosas. Quer dizer, aquilo que eu faço, eu me torno. E volto a ser, a depender de mim mesmo. Sem dispensar, evidentemente, o auxílio que se chama caridade. Mas que não é resolutivo, é acolhedor. Não se trata de quebrar, né? Alterar o nosso karma é algo contínuo que nós podemos fazer. Como se faz com a consciência, com arrependimento,
ação no bem, reeducação interna. Karma negativo se dissolve à medida que o espírito aprende e age com lucidez, amor e responsabilidade. Espero que vocês fixem um pouco essa última frase. O karma negativo, por que eu estou dizendo karma negativo? Porque existe o karma positivo. É uma lei natural, né, de atração. O positivo, nós só vamos alimentar muito mais e muito mais porque nos traz estados de bem-estar conosco e com o nosso mundo, com aquilo que circunda, com aquilo que do nosso entorno, porque não vivemos só. Somos seres gregários, do ponto de vista material, espiritual e psicológico. Então, na verdade, quando se fala em mudar o karma negativo, nós estamos falando, né, no processo, né, de mudança. À medida que o espírito aprende e age com lucidez, com senso de justiça, de amor e de responsabilidade na vida, em relação a si mesmo e em relação ao próximo, ele está dentro de uma lei natural que dissolve esse karma negativo. O nome dessa lei natural chama-se amor. É a única lei que resume todas as leis de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu me despeço por aqui, deixando o meu abraço e a minha satisfação e alegria de conviver com todos vocês, né, de modo a que convido para inscrever-se no YouTube, né, no meu canal do YouTube, que tem o título O Pensamento Vivo de Adilson Santana. Muito obrigado.